feito. Como disse Renata Pereira, cirúrgico. Cirúrgico. Me diga uma coisa, falamos aqui então sobre a necessidade do descanso. Achei muito interessante quando o pastor falou, fez a comparação com um veículo em alta velocidade, que a gente passa tão rápido que a gente não consegue perceber os detalhes, muitas vezes nem as coisas grandes, de tão rápido que nós estamos andando. Então, eu queria agora trazer a solução para isso, né? De que maneira a gente conseguir parar, né? E falar assim, olha, não dá para correr dessa forma. Porque, às vezes, assim, a faculdade, o Senhor deu a faculdade para que essa fosse a formação e a vocação da pessoa. Os ministérios que o Senhor nos dá na igreja, muitas vezes são presentes de Deus. Mas existe um momento em que eles podem se tornar mal. De que maneira reverter essa situação? Porque é fácil a gente falar, assim, é fácil escolher entre o certo, entre aspas, né? É fácil escolher entre o certo e o errado. Mas escolher entre o certo e o certo é ainda mais difícil quando a gente vai comparar. Porque a faculdade está certa. Poxa, por que não? Por que há algo de errado em fazer faculdade? Ou por que há algo de errado estar envolvido em tantos ministérios? Então, como sair desse lugar de correria, de fast food, de não conseguir descansar, para um lugar em que a gente viva a nossa vocação, a gente viva a vontade de Deus, de maneira que a gente consiga olhar para o outro e para o nosso redor. Quem quiser falar primeiro aí, ó. Vou deixar a Brenda falar primeiro. Ai, Jesus. Vamos lá. Primeiro, eu acho que quando uma bênção do Senhor, né, que é o nosso, tudo que a gente pediu, né, nossa faculdade, nosso emprego, quando essa bênção do Senhor se torna, Deus deu pra gente, e a gente passa a tratá-la como a única prioridade da nossa vida, né? Porque isso é muito difícil. Você falou, como é a solução? É muito difícil, é uma linha tênue, na verdade, né? Eu vejo muitos jovens que caminham comigo ou já caminharam, estão um pouco distantes, que tiveram essa oportunidade, né? Eu estou pedindo ao Senhor um emprego, vou morar todo mundo para eu ganhar meu emprego, ter minha independência financeira. Aí ele já cria os planos na vida dele, né? Porque assim eu vou conseguir investir nos ministérios, nas minhas viagens, né? Eu vou poder abençoar o reino e tal. Beleza. Aí ele vai, começa a trabalhar, aí daqui a pouco ele deixa de ir para o PG, daqui a pouco ele deixa de ir para o culto de manhã porque ele está cansado, daqui a pouco ele deixa de ter Deus como prioridade. E o trabalho, né, aquela bênção se torna maldição. Né? Ela se torna maldição porque ele se torna a prioridade na vida desse jovem, desse adolescente. Né? Ele deixa de ter Deus no centro, Deus deixa de ser o centro ali. E eu trago um testemunho meu mesmo, toda vez quando o pessoal perguntar, mas é difícil, eu não consigo separar. Eu digo assim, no meu tempo de vestibular, foi um caos, gente. O meu ano foi em 2014, ou foi 2015, foi um desses 2 anos. Meu vestibular, eu estudava integral, era de manhã, de tarde, de noite. Eu saía da escola 10 horas da noite, eu já ia dormindo no carro, eu chegava em casa dormindo já para acordar cedo no outro dia. Né? Aos sábados, eu participava de todos os ministérios possíveis na minha igreja. Né? Então, tinha ministério de louvor, tinha ministério de dança, ministério de teatro, promotora de missões, era tanta coisa. Né? E a gente tinha que dar conta de tudo, né? Tinha que dar conta de tudo. Aí no domingo a gente não descansa, porque domingo a gente vai para o culto de manhã, aí quando a gente chega em casa a gente tem que dar atenção à família, porque a gente também é filho, né? Tem que dar atenção à família. Aí daqui a pouco, quando pensa que você vai descansar, você já tem que se arrumar, porque tem sábado do louvor, porque tem o culto à noite, né? E de noite você vai sair com a galera depois para lanchar, e depois começa a segunda-feira tudo de novo, né? E a minha oração naquela época era que, Senhor, né? Tá assim, tá tudo, ao meu ver, tá tudo bagunçado, né? Mas o Senhor me deu todas essas coisas, e se o Senhor me deu, eu dou conta de todas essas coisas. Então, me ajuda a me organizar, né? Eu tenho que passar no vestibular. Eu falei, eu tenho que passar no vestibular, eu sou ansiosa, eu não vou conseguir passar logo no terceiro ano, tenho que passar direto, né? Porque minhas conversas com Deus é bem assim, bem direta. Eu tenho que passar direto, o Senhor tem que me ajudar, né? Mas, claro, essa é a minha vontade, faça a sua.
né? E minha oração sempre era essa. E assim, eu nunca abdiquei, né, de nada da igreja para eu estudar. Não fazia isso. Eu colocava como meta, meu estudo é de segunda a sexta. Sábado e domingo é do Senhor. Não tem essa de estudar sábado e domingo, não, que eu não vou estudar mesmo. Vou ficar só mexendo no celular, não vou estudar. Né? Eu sabia disso, minha meta era essa. E o Senhor me honrou. O Senhor me honrou, eu consegui passar direto, consegui entrar no meu vestibular. Teve um ano aí de greve, né? Porque eu estudei na UFES aqui, mas tudo certo. Ainda teve um ano para descansar. Tudo que eu não descansei no terceiro ano, eu descansei depois. E assim, eu creio que essa linha, né? Essa linha tênue, é aquilo que a gente está repetindo, né? É quando a gente entende que Deus tem que ter o centro e que a gente tem que descansar nele. Quando a gente faz isso, né? A gente cria uma intimidade com Deus que a gente tem essa paz que excede todo entendimento, a gente tem essa paz que vai responder todas as nossas dúvidas, tudo que a gente tá ansioso, tá em dúvida, tudo é respondido, né? Não respondido com palavras, né? Ao ponto da letra como a gente quer, mas a gente sente aquela paz que responde, que fala, é só esperar, é só descansar, né? Que eu sei que tá tudo no controle, né? Deus está no controle de todas as coisas, né? Que às vezes a gente acha que são palavras assim que a gente fala da boca para fora e a gente não pensa, né, no poder dessas palavras. Eu estou descansando no Senhor, né? Minha vida está nas mãos do Senhor. Os meus sonhos são os sonhos do Senhor, né? São palavras muito fortes, né? São palavras que têm um fundo muito pesado assim, né? Tipo, você está se colocando ali, né, nas mãos de Deus, né? Tá deixando de ser usada por Deus. E a gente, às vezes, o nosso lado humano tenta sempre ocupar. Tem até uma peça dessa que é uma da cadeira, né? Que a pessoa você tá na cadeira, deixa Deus sentar, depois fica tirando Deus da cadeira para sentar e ter o controle de todas as coisas. Né? Então, quando a gente passa a entender isso, fica tudo mais fácil. E a gente consegue ver estratégias na nossa vida e a gente consegue superar isso de Deus ser o centro, da gente não ser atropelado pelo nosso dia a dia, não ser atropelado pelo que o mercado de trabalho pede, pelo que o mercado universitário pede, pelo que às vezes algumas pessoas que são bem em nossas vidas, mas também cobram muitas coisas nossas pedem. Então a gente tem que nos colocar como prioridade e Deus acima disso. Amém. Gostei muito da fala da Brenda. Muito boa sua fala. Parabéns por ter conseguido conciliar essa atividade, porque realmente a gente vive, às vezes, num tempo de hiperatividade, até mesmo dentro das igrejas. E, às vezes, nós somos levados a pensar que você tem que trabalhar com a lógica do ou isso ou aquilo. Ou eu faço as coisas para Deus, ou eu me dedico à carreira, aos estudos, ao Enem, à minha faculdade. E, na verdade, não é assim que no reino de Deus. A proposta é que nós vamos caminhando ao longo da nossa vida, desenvolvendo as nossas atividades, e esse serviço a Deus, essa vivência com o Senhor, ela é natural em todos e desborda para tudo aquilo que a gente faz. Eu não lembro qual livro está escrito isso, mas uma vez eu li uma história de Lutero, que chegou um sapateiro para ele e perguntou como é que ele podia ser um cristão melhor. Porque ele via, assim, as pessoas, era comum na tradição religiosa em que anteriormente a Alemanha vivia, de que você, para viver uma vida religiosa experiencial, de verdade, na mente dele, você tinha que ir para um local, ficar enclausurado e se dedicar exclusivamente à vida religiosa. Aí Lutero perguntou para este moço qual era a profissão dele. Aí ele disse assim, eu sou sapateiro, se o senhor é sapateiro, então faça o melhor sapato que o senhor puder. Quer dizer, na vida experiencial, concreta do dia a dia, ele era levado a servir ao Senhor, como diz lá em Eclesiastes 9:10, tudo que vier às tuas mãos faz conforme a tua força. Mas às vezes a gente interpreta isso também, a gente perde essa noção do sacerdócio universal do crente, né? De que todos nós somos sacerdotes de Deus, e a função do sacerdote, eminentemente, era apresentar o povo a Deus. O profeta levava Deus ao povo, ele dizia assim diz o Senhor. Nós temos essa função também, dizer assim diz o Senhor. Mas a função sacerdotal era levar o povo até Deus, apresentar o povo a Deus, pedindo perdão pelos pecados, glorificando, adorando. Então nós temos essa função sacerdotal que se encaixa em todos os momentos da nossa vida. Uma coisa que também pode acontecer nessa época de hiperatividade nossa que nós vivemos, seja aquilo que nós chamamos de meio secular ou meio eclesiástico,
é que às vezes nós somos moídos dentro das igrejas. Eu tenho sempre com quem eu posso falar, eu falo isso nos jovens que passaram pelo Hangout, que eu tive contato no Despertar. Eu falei assim, olha, como é que é o ministério, qual ministério que você trabalha na sua igreja, que você serve? Aí eles falavam, eu trabalho nisso, 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 às vezes eu notava jovens assim, em muitos ministérios, e eu falava assim, você é pastoreado nesses ministérios, assim, pelo seu líder de ministério, que normalmente, às vezes, não é nem o pastor que é o líder do ministério, tem os líderes lá. Ele falou assim, como assim pastoreado? Eu falei, por exemplo, você é da multimídia, vocês oram antes de começar a transmissão do culto, vocês fazem um devocional, vocês cantam louvor. Não, pastor, a gente checa, troca pilha, a gente vê se o cabo está conectado, se o som está bem, porque nós temos, às vezes, nos tornado profissionais religiosos dentro dos ministérios que nós servimos. Nós perdemos a ideia de adoração natural onde nós estivermos. Aí, às vezes, até dentro do ambiente de igreja, nós perdemos essa noção de adoração com o nosso serviço, essa ideia de latreia, né, de servir, de cultuar ao Senhor com aquilo que nós fazemos. Aí o sujeito ele é do ministério de som, a função dele é montar o microfone, mas ele não tem tempo para ser ministrado sobre o que é mais importante na vida dele, que é o evangelho de Jesus Cristo ao coração dele, a intimidade dele com Deus. E aí nós vamos sendo mecanizados dentro das igrejas. Nós somos peças de reposição em ministérios, e às vezes você não aguenta, porque você não consegue exercer o ministério, porque a pressão está muito grande, você quebra, e aí você é substituído, porque você não está sendo cuidado. Então, toda vez que eu vou falar sobre essa questão do serviço ao Senhor, o primeiro serviço nosso ao Senhor é nós cuidarmos uns dos outros, como discípulos de Jesus Cristo, porque Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos se nós amássemos uns aos outros, e este amor envolve um cuidado um com o outro enquanto estamos servindo, para que evite que no desempenho do serviço ao Senhor, a gente acaba fazendo mal ao coração do nosso irmão, não cuidando, não pastoreando, não discipulando, não levando ele a um ambiente de adoração, até no serviço. Se ele não é capaz de ser levado a um ambiente de adoração dentro da igreja, no ministério em que ele serve, por exemplo, tem grupo de louvor que vai cantar que sequer ora antes de cantar. Chega lá, passa um instrumento, passa a voz, mas não tem um tempo de adoração com Deus, não tem um tempo pessoal com Deus. Como é que este cristão, que não tem um tempo de adoração, de ministração ao seu coração sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, dentro da igreja, como é que ele vai fazer isso com o trabalho secular dele, que é muito mais distante do Evangelho de Jesus Cristo do que naturalmente seria dentro da igreja? Então, assim, esse sacerdócio universal, nós temos que resgatar o cuidado, o pastoreio, e o discipulado dentro dos ministérios da igreja, que não é só tocar, não é só cantar, não é só botar o microfone, não é só transmitir a imagem, não é só o teatro, mas são coisas de adoração, são formas de adorar ao Senhor. Então, assim, esse culto nosso menor dentro dos ministérios vai nos levar a cultuar o Senhor com os ministérios que nós temos, que a faculdade é ministério, o ensino médio é ministério, o trabalho da gente é ministério, tudo é ministério. Nós não estamos fora do ministério em nenhum momento da nossa vida. Perfeito. E aí a gente entra numa pauta. Eu aprendi isso quando cheguei no campo, me espantei muito, né? Eu tinha uma visão extremamente diferente do campo integral, e quando cheguei me espantei muito. E aí comecei a perceber em mim um grande ativismo cristão, né? Então, existe muito tempo para se dar ao Senhor, mas pouquíssimo tempo para estar com Ele. E aí se torna uma desculpa. A desculpa é, mas Senhor, eu tenho feito tantas coisas para Ti que acabo não tendo tempo de estar contigo. Só que isso acaba se tornando um grande erro. Seu serviço ao Senhor se torna inútil, porque a máxima do relacionamento com Jesus já está dizendo, é relacionar-se, né? O ministério de Jesus foi regado por relacionamento. Então, foi isso que ele deixou para os discípulos, o relacionar-se com o Pai. Então, logo no início da minha caminhada no campo, e constantemente eu sou levada a pensar sobre isso. E acho que isso é comum, né? Há muitos jovens, eu acho que especialmente aqueles jovens que a gente encontra por aí que tem 5, 6, 7 ministérios dentro da igreja, que são os famosos Severinos e Bombril da igreja, que assim, faz de tudo. E aí é muito fácil, né? Você se sobrecarrega com tanta atividade, se entra num ativismo aí cristão que esquece de se relacionar com Deus. E aí
é uma linha muito tênue quando a gente vai falar de ser luz na cidade também, né? Então, onde existe esse equilíbrio, né? Qual o equilíbrio entre o fazer, servir a comunidade, servir a minha cidade, servir a minha igreja local e estar com o Senhor? A Brenda Eu perguntou o pastor. respondo sim. O equilíbrio, tá? A gente pode olhar para o ministério de Jesus, por exemplo. O ministério de Jesus, ele era bem equilibrado. Jesus, ele nunca deixou de ter o tempo dele com o Pai, e ele nunca deixou de fazer aquilo que era necessário no ministério dele. Isso envolve a gente, às vezes, dizer alguns nãos, né? Às vezes a gente tem que dizer não para algumas propostas que nós recebemos. Por exemplo, se eu fosse assumir todos os compromissos que às vezes chegam de pregar, de estar em posse de colegas que são pastores, aniversário de igreja, eu não conseguiria fazer algumas coisas. A gente tem que identificar primeiro o que para o reino é mais central, é mais essencial, né? Onde eu sou mais necessário, não onde eu às vezes quero estar, porque às vezes é tão bom estar em algumas coisas que a gente coloca aquilo como prioridade. Mas a gente tem que orar e pedir ao Senhor que nos mostre onde eu sou mais necessário, onde eu me encaixo melhor no plano de Deus para a minha vida, porque Deus tem um plano enorme, né, completo, perfeito para o reino dele, para todo o universo. Onde é que eu me encaixo? Onde Deus quer que eu me encaixe? Porque às vezes a gente assume tantos ministérios que outras pessoas talvez possam fazer melhor do que nós, porque o encaixe dela é feito para aquele ministério. E a gente quer ficar ali porque é tão bom aquele lugar, né? Às vezes é tão bom estar no ministério de louvor, é tão bom às vezes pregar, é tão bom fazer isso, mas tem coisa que é necessário fazer. Aí é um conflito entre o que é necessário e o que eu quero. E assim, é só Deus que vai mostrar mesmo, isso é uma percepção que é muito individual. Deus vai mostrar claramente, se você pedir a Ele, Deus, me mostra onde eu me encaixo no teu plano para a minha vida melhor. E aí, o que é que eu preciso fazer? Onde eu devo estar? Com quem eu preciso estar? O que é que eu preciso fazer? Porque Deus mostra, Deus conduz, é o Espírito Santo que vai conduzindo a gente nessas coisas. A gente tem, como eu disse, eu tinha um plano de fazer uma coisa, o Espírito Santo me conduziu a fazer outra. E isso acontece no dia a dia da gente. Às vezes você quer muito ir num evento que você quer estar, mas aí não dá para você ir. Porque às vezes você tem que estar com uma pessoa, você tem que receber uma pessoa na sua casa e sentar com ela, e tomar um café, e chorar junto, e orar junto, e a Bíblia. Você podia estar com 200 pessoas, mas Deus te separou uma pessoa para você estar com ela, porque Ele queria, aquele era o plano dele para você naquele momento. Então tem que ser esse feeling, essa sensibilidade espiritual, para ouvir a voz do Espírito Santo. Para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então, só Deus que pode mostrar para a gente com certeza, que não vai ficar dúvida no coração. Quando Deus fala, Deus mostra, não fica nenhum sentimento de tristeza, não fica nenhum sentimento de que você não está fazendo, tem que fazer. Porque Deus, se você está cuidando de 2 pessoas e Deus te mostrou que é para fazer aquilo, amém. Você não precisa cuidar de 2.000 pessoas. Deus está te mandando cuidar daquelas, porque é como Barnabés e Paulo, né? Já pensou se Barnabé fosse se preocupar com multidões, a gente não teria talvez um apóstolo Paulo tão bem encaminhado ali no início do ministério dele. Então a gente precisa estar ouvindo essa voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dar esses encaixes. Olha, eu sou pastor auxiliar na igreja, aí prego, ensino na EBD, tenho outros pequenos grupos de casais, tenho 2, tenho discípulos que eu me relaciono, sou casado, tenho 2 filhos, uma na faculdade, um no ensino terminando o fundamental, eu ainda sou procurador do Estado, faço audiências, mas assim, como é que eu encaixo tudo isso? É Deus que vai me mostrando as prioridades, e eu vou atendendo às necessidades do reino, e o reino é sempre prioridade. Cuide da família, em primeiro lugar, cuide da esposa, dos filhos, e isso vai crescendo, igreja, amigos, Deus mostra com muita tranquilidade, com serenidade, mas você precisa pedir a Ele. Você não pode também estar numa correria tão grande que você não tem este canal aberto de comunicação com o Espírito Santo de Deus. Porque aí se você fechar, desligar o telefone com o Espírito, aí você vai estar sempre em atividade, mas talvez você não esteja na atividade que o Espírito quer que você esteja.